Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Novamente aqui hoje, em plena quarta-feira, né? Já passou 3 dias do mês de novembro, logo, logo estaremos no final do ano, Natal, final do ano, e assim o tempo passa voando. E é claro que hoje a gente aproveitou a presença, né, de uma profissional muito querida, a Sheila Cadori, que é também ligada ao Sicredi, né, de Ibiraiaras, mas ela tem formação em psicologia. E hoje ela esteve aqui na cidade de Antônio Prado conversando, né, com um grupo de mulheres ligado à cooperativa agroindustrial pradense. E o tema me chamou muito a atenção: mulher e felicidade. Pois bem, nós todas, né, queremos felicidade, todos nós queremos ser felizes. E a felicidade a gente busca diariamente, né? Claro que nem sempre acontece que a gente esteja feliz 100%. Mas o que é ser feliz, Sheila? Realmente, o que é ser feliz? O que é felicidade? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer também hoje, pela parte da tarde, estar conversando com um grupo de mulheres. E realmente é um tema que está sendo muito discutido, que é a felicidade. E conversamos muito hoje à tarde com esse grupo de mulheres, muito no sentido de perceber o que realmente traz felicidade para a nossa vida, o que realmente faz sentido para todos nós. E felicidade, ela está realmente nas pequenas coisas, né? Então, a gente teve essa oportunidade de parar, de discutir e de fazer um olhar para o que é a felicidade para mim? O que eu percebo como felicidade? E cada pessoa que esteve nesse grupo fez essa reflexão. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a felicidade ela está nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Nas nossas relações, nas coisas que a gente vive durante o nosso dia. Então, acho que é importante esse olhar, porque não vai ser naquela viagem, não vai ser naquele fato extraordinário que vai estar trazendo uma felicidade sustentável para nós. Uhum. Muitas vezes pode ser uma felicidade em curto prazo, mas realmente o que vai nos fazer feliz, o que vai trazer um sentido para a nossa vida, é esse olhar que a gente consegue desenvolver para as pequenas coisas que a gente vive, né? Para as pequenas coisas cotidianas que acontecem no nosso dia a dia. Então, nesse bate-papo, né, e depois de muitas leituras que também eu tenho feito dentro da pós-graduação que eu estou fazendo, despertou muito esse olhar, né? Que a felicidade muitas vezes não está naquele fato isolado, extraordinário, mas sim nos pequenos detalhes da nossa vida que a gente realmente tem que parar, prestar atenção e valorizar. São pequenos detalhes, né? Mas vamos dar exemplos desses pequenos detalhes, porque às vezes a gente nem imagina que aquele pequeno detalhe a gente está deixando passar, né? Uhum. Então, vamos lá, Sheila, me ajuda aí, dá uns detalhezinhos assim que nós mulheres às vezes a gente esquece de olhar para eles. Marilita, e durante esse bate-papo, né, eu acho que é importante isso que tu traz, dos pequenos detalhes, né, também, de fazer esse exercício de olhar, né, e até uma das atividades que a gente fez com esse grupo de mulheres, e que é uma atividade também que eu posso estar compartilhando aqui com vocês, é o olhar da gratidão. É olhar para o nosso dia e poder pensar, bom, o que aconteceu no meu dia que eu realmente sou grato? Né? Então, existem vários estudos e várias pesquisas feitas em relação à gratidão, ao diário da gratidão, para a gente poder parar e observar as pequenas coisas que acontecem no meu dia que eu sou grato. Por exemplo, o café da tarde que eu fui na padaria tomar com uma amiga minha que fazia tempo que eu não encontrava ela. O passeio que eu fiz no final da tarde com o meu filho de bicicleta. O estar na praça tomando um chimarrão, né? Cada um com a sua cuia, né, tomando um chimarrão com algum familiar e podendo ter aquela conversa, aquele bate-papo, né, a ajuda que eu dei para alguma pessoa que naquele momento estava precisando, ajuda daqui a pouco de estar ouvindo, né, de estar sendo apoio em algum momento difícil de alguma pessoa. Então, assim, coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, mas que trazem um sentido para a nossa vida e que trazem realmente a felicidade. Às vezes até mesmo aquele estar com a família na hora do almoço, né? Uhum. Que a gente viu que muitas famílias, né, durante a pandemia, por exemplo, mas sempre tem às vezes alguém que falte, né? Claro que com o tempo, né, começa em 2, termina em 2, né? Família assim que começa, mas que
tendo tua família ali, agradeça, né, por ter ela ali, teus filhos ao teu lado, por ter teu trabalho, mesmo que às vezes você acha que é um saco, não sei, muitas mulheres acham que às vezes é por obrigação que precisa trabalhar ou não, mas a maioria das mulheres, eu acho que se trabalham porque realmente gostam, né? Eu acho que dentro do ser humano feminino, elas vão à luta porque elas sabem que aquilo é bom para elas também, né? E eu acho interessante essa questão, né, da própria pandemia que todos nós vivenciamos e fez a gente dar uma parada na nossa vida e muitas vezes refletir sobre coisas da nossa vida que a gente vivia e talvez não percebia tanto o valor, e que a pandemia fez a gente dar esta parada, talvez, como tu mencionou, às vezes se afastar de alguns familiares, não participar de alguns grupos, né, porque a gente não saía de casa no processo da pandemia, não fazia alguns passeios durante a pandemia. Então, também a pandemia veio e fez com que a gente desse essa parada e olhasse para a vida da gente e refletisse realmente, né, sobre coisas que talvez a gente não dava tanto valor ou não percebia, né? Como tu mencionou, um almoço em família, estar convivendo com as pessoas, né? Estar ali junto com tio, tia, primo, então reunido, né? Estar envolvido com algum grupo. A gente teve a oportunidade de estar com esse grupo das mulheres, né? Que legal poder ter esse envolvimento, poder ter outras mulheres para que eu possa também me fortalecer. Né? Então, são várias questões que a pandemia trouxe. Claro que a pandemia trouxe várias questões também no sentido de sintomas de ansiedade, né? Várias pessoas também tiveram uma certa dificuldade para lidar com tudo isso, mas ao mesmo tempo é importante a gente parar e olhar, bom, mas o que eu aprendi de todo esse processo que eu vivi, que foi a pandemia, né? E aí sim poder olhar para coisas que talvez a gente não podia fazer, mas que traz um sentido para a nossa vida, né? Que agora, né, com toda essa volta, vamos dizer assim, aos poucos as coisas estão engrenando novamente, e aí muda tudo de novo, né? Sim, as mudanças. Né? Haja equilíbrio emocional nessa questão, ou não? Ou a gente passa batido, assim? E é importante esse olhar, né? É importante esse olhar para o nosso lado emocional. Claro que talvez agora, com essa pandemia, a gente se sentiu muito mexido. Talvez até tinham algumas questões voltadas a equilíbrio emocional antes da pandemia e que muitas vezes a gente ia levando, a gente não ia olhando, talvez a gente acabava se distraindo com outras coisas e não dava tanta atenção. E que nesse momento de parada, que foi um momento mais introspectivo, muitos sentimentos talvez vieram à tona. E a gente começou a perceber, poxa vida, como é que está o meu estado emocional? Claro, então muitas pessoas se sentiram muito mexidas em função de toda a pandemia. Né? Mas esse processo ele é importante, né? Ele é importante porque a gente tem que olhar para o nosso histórico e muitas vezes a gente conversava hoje à tarde. Qual que é o momento que daqui a pouco eu preciso buscar um profissional? Né? Um profissional da saúde, um profissional da área da psicologia, porque existem situações na nossa vida que a gente vai precisar desse suporte e desse apoio para conseguir viver uma vida, para conseguir passar por algumas adversidades de uma forma mais leve. Então, é importante isso que tu traz sobre a questão do equilíbrio, né, o equilíbrio emocional, porque muitas vezes são coisas que a gente acaba levando, né, e não dando tanto um olhar, não dando tanto uma atenção. Então, muito importante esse ponto, poxa, eu tenho um profissional que pode estar me ajudando e me dando esse suporte. Então, importante também essa mensagem para quem está nos assistindo. Porque às vezes a gente não sabe realmente o que a gente está sentindo, né? Tem as pessoas têm essa dificuldade de saber realmente o que eu estou sentindo. É a ansiedade, a depressão, é a irritabilidade, é uma coisa que é só para hoje, né? Visto que a felicidade em si é uma construção, não é simplesmente, eu estou feliz hoje, amanhã eu posso estar. E a gente se envolve numa rotina no nosso dia a dia, acorda cedo, né? Deixa filho na escola, vai para o trabalho, volta para casa, almoça. Então, a gente muitas vezes vive uma rotina onde a gente acaba, às vezes, como foi mencionado anteriormente, olhando para outras coisas e não prestando atenção no nosso lado mais interno, no nosso lado mais introspectivo, né? Ou seja, se conhecer e saber o que está sentindo, né? Isso que é importante para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento precisam entender que o primeiro passo é se conhecer. O autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. O autoconhecimento ele é super importante.
porque ele também vai estar trazendo a maneira com que a gente vai estar fazendo a gestão das nossas emoções, a maneira com que eu me relaciono com as outras pessoas, como que eu tenho atitudes e comportamentos em relação ao outro, o que daqui a pouco são coisas minhas internas, que eu preciso conhecer e entender para conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas e conseguir fazer uma gestão melhor das minhas emoções e dos meus sentimentos. E o autoconhecimento é fundamental para isso. A partir do momento que eu conheço, que eu entendo as minhas emoções, que eu torno consciente algumas questões internas que estão lá guardadinhas, se eu torno consciente, eu passo a entender melhor. E eu vou conseguir reagir de uma forma mais adequada e canalizar de uma forma mais adequada as minhas emoções e os meus sentimentos. E isso ajuda nas relações, no relacionamento com as pessoas que convivem comigo, no relacionamento com a minha família, né? Então, isso é um ponto, assim, chave. Né? É um ponto chave, ou seja, é o primeiro degrau, né? O primeiro passo. O primeiro passo para conseguir e às vezes, dando esse primeiro passo, que você vai também, né? Então, tivemos aí atenção aos primeiros detalhes, né? Buscar ajuda se é necessário, agradecer, mas acredito que há muita coisa ainda para a gente saber, né? Para onde, como, de que forma a gente encontra a felicidade. Eu acho que esse ponto ele é importante, né? A felicidade, a gente não vai conseguir ser feliz o tempo todo, a todo momento, a todo minuto, né? Eu acho que isso é importante também a gente conseguir identificar, que a gente passa na nossa vida por vários desafios, né? E claro que cada pessoa vai lidar de uma forma diferente com os desafios que vai estar enfrentando. A gente busca pela felicidade, mas vão ter desafios na vida que muitas vezes a gente vai estar num dia que não vai ser tão bom, que vai ser um dia que a gente vai estar mais quietinho, e faz parte dos ciclos da vida. O que a gente precisa entender? São ciclos que passam e que logo, logo as coisas vão ficar tudo bem, e eu vou ter outros momentos e que vão ser momentos talvez mais felizes e mais alegres. Então, importante esse olhar que a felicidade ela não é a toda hora, a todo momento. A vida é feita de ciclos, e esse olhar é importante, né? Tu mencionava sobre os pontos, né? Eu comentava sobre a importância da gratidão, de poder olhar para a vida da gente e poder pensar, bom, o que aconteceu no meu dia que foram coisas boas, que eu posso olhar e dizer que bom que isso aconteceu na minha vida, isso realmente contribui com a minha vida, contribui com o meu bem-estar, contribui com a minha felicidade. Então, o diário da gratidão. À noite, quando eu colocar a cabeça no meu travesseiro, olhar para o meu dia e pensar, mas o que aconteceu no meu dia que eu posso dizer eu sou grato por isso? Que vem as pequenas coisas que tu mencionava anteriormente. Ele é um exercício muito importante, é bem bacana. Vários estudos feitos por pesquisadores trazem da credibilidade que isso realmente funciona, de ser grato, e faz com que a gente mude a nossa visão em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Porque muitas vezes nós, né, seres humanos, a gente olha para aquilo de ruim e fica o dia inteiro pensando naquele ponto que talvez não foi tão positivo. Exato. E esquece de olhar para tantas outras coisas boas que acontecem na nossa vida. Então, esse diário da gratidão ele é um exercício muito importante. Outro ponto importante, as nossas relações, né? A gente valorizar os relacionamentos que a gente tem, relacionamentos saudáveis. Então, é importante também esse olhar, participar da comunidade, participar do grupo de mulheres, né? Criar esses vínculos e cultivar esses laços de amizade, esses laços de afeto também são importantes para fazer com que a pessoa também se torne uma pessoa mais feliz, que tenha realmente um bem-estar, que se torne uma pessoa satisfeita. Então, queria trazer também essa dica, tanto da gratidão, mas como também valorizar e reconhecer os relacionamentos. Eles também são muito importantes para o nosso bem-estar. E, claro, vem algumas atividades do próprio dia a dia. Muitas vezes colocar uma música quando eu estou lá, né? A gente falava para o grupo de mulheres, estou lá fazendo uma faxina, estou lá fazendo uma limpeza, por que não ouvir uma música agradável, que faça sentido para mim, né? Essa música, esse som, colocar uma música que traga um astral, tem o potencial de mudar o nosso humor. Então, também é importante isso, né? De você parar e entender o que te faz bem. Quais são as atividades do dia a dia que você consegue ter prazer nelas, né? Então, assim,
cuidar de uma planta, ter uma horta, ter um jardim para cuidar, quem gosta de flores, fazer um bolo para daqui a pouco convidar as amigas, né? Para comer, tomar um café. Então, assim, são coisas simples do dia a dia, mas que vão trazer valor para a vida da gente, que vão trazer um sentido. E é isso que é o sentido, né? O sentido da felicidade. A gente bater, diria assim, nos pequenos detalhes. E eu sempre aprendi que problema, quando não tem solução, ele não é teu, tá? Muitas vezes as pessoas ficam batendo porque querem uma solução para aquele problema. E eu sempre digo também para o meu marido, digo, bom, se o problema não tem solução, é porque ele não é teu. E às vezes a gente procura a solução tão longe e às vezes está na nossa cara. Então, mudar, né, o aspecto de visão da vida da gente também é fundamental na busca dessa felicidade, de não ficar batendo o tempo inteiro nessa tecla, né? E aí vem a questão da própria pandemia, que foi o momento que nós vivemos agora, que era uma situação externa e que a gente não conseguia mudar essa realidade, né? Então, cada um de nós precisou buscar alternativas para se adaptar à questão da pandemia, né? Então, algo que não tinha como tu lutar contra ela estava aí. Bom, mas e o que eu posso fazer? Como é que eu faço a gestão das minhas emoções e que alternativas eu busco para conseguir passar por todo esse processo, né? Que é um processo que a gente não consegue mudar. Então, muitas pessoas aprenderam a cozinhar, começaram a cozinhar em casa, aprenderam a fazer um bolo, né? Daqui a pouco o passeio, que muitas vezes era um passeio, por exemplo, num shopping, num lugar mais fechado, se tornou um passeio ao ar livre. A natureza, né? Na natureza, o contato com a natureza. Então, é importante esse olhar. Bom, tem coisas que eu não consigo mudar, mas qual que é a minha emoção, o meu sentimento, e como que eu lido com essa situação, onde eu não tenho, né, uma ação direta, né? Isso aí. Muito bem, né? Já são 18 minutos de gravação, acredito eu. Enxergo pouco, né? Mas, enfim, a gente vai. Sheila, quero te agradecer, né, por ter aceitado esse desafio também de vir aqui conversar comigo nessa noite de quarta-feira. Agradeço imensamente pela sua participação, né? Quando precisar, estamos às ordens. E que continue sendo uma moça feliz e alegre. Como você trouxe alegria para muitas pessoas hoje. E espero que você também, que esteja nos assistindo, tenha se sentido feliz. Então, analise aí como é que você está se comportando na busca, ou se você já é feliz nessa felicidade toda. Tá ok? Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal, agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Espero ter, de alguma forma, contribuído também com essa busca, né, que a gente tem em relação a uma melhor qualidade de vida. Um abraço a todos vocês. Então, hoje a gente fica por aqui, né? Amanhã é quinta-feira, a gente traz mais informações. E é claro, né? Ser feliz é um estado de espírito e uma busca constante. E vale a pena a gente ser feliz sempre que puder. Percalços na vida a gente sempre vai ter, né? Mas se a gente olhar para a pedra e dar a volta, ela não vai ser nunca um problema. Um grande abraço e a gente se vê. Um abraço.